Oi, casados. Eu sei. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas eu tô de volta pra jogar Stardew Valley 1.6 que parecia que nunca ia sair. É verdade. E já que eu tô aqui, bora encher esse jogo de mod. E a gente vai colocar tanto mod de aparência, como mod também que vai facilitar a nossa vida. E é claro, não podia faltar um mod que a gente dá uma de mago e fica com as casadas do jogo. Esse você gostou, né? Ah, eu sabia. E o primeiro mod é o Ellen Scooter Horse, que deixa o nosso cavalo mais fofinho. Pois é, no Stardew Valley a gente tem diversos tipos de animais aí, e a gente tem a opção de deixar ele mais fofinho com mod. Então eu fiz isso porque eu acho que o cavalo normal, ele é bonitinho, mas não tão bonitinho como a gente consegue deixar com esse mod. Então ele tá aí na nossa lista. O próximo mod também é de aparência de animais, Ellen Scooter Co-op Animals e o Ellen Scooter Barn Animals. Eu não sei falar inglês, então é mais ou menos isso. Vai estar aí o nome do mod. Ele serve para deixar nossos animais também mais fofos. Vai ficar os patos, as galinhas, os porcos, as ovelhas, as vacas, os avestruzes, os dinossauros. Tudo vai ficar mais fofinho. Então é um mod para deixar tudo mais fofinho desses animais. Então, cara, eu gosto muito desse mod simplesmente porque o próprio nome já diz que é cutre, que é fofo em inglês. E deixar fofo, cutre é fofo, então é isso aí. Esse é o objetivo, fofura. Se você quer alguma coisa fofa na sua fazenda, baixa esse mod. Já entendi agora! O próximo mod eu gosto bastante, que ele deixa o jogo mais dinâmico. O próprio nome do mod já diz, que é Dynamic Nighttime. Enfim, como eu posso explicar? Ele deixa a transição das horas mais realista um pouco. Vai escurecendo e à medida que o tempo vai passando, o dia vai chegar ao entardecer, o jogo vai ficar um pouco mais amareladinho ali, até chegar à noite e ficar bem escuro. Então a gente consegue ver as horas mesmo sem precisar olhar no relógio. E o que isso muda? Muda na aparência. Apenas isso, à medida que vai ficando noite, mais noite vai escurecendo, só que essa transição fica um pouco mais realista e fica mais bonito. Eu acho pelo menos que fica mais bonito e fica mais da hora. Então, eu baixei, eu gosto e tô recomendando pra vocês porque é bonitinho também. O próximo mod é de qualidade de vida e eu acho esse mod indispensável, eu creio que já deveria ter no jogo. E ele já teve vários nomes também, e à medida que foi passando o tempo, ele foi mudando os nomes e criando, outras pessoas criaram novos mods, então, mas continua a mesma base. Ele já teve o nome de Wii Info Switch, teve alguns outros nomes, mas agora o nome desse mod é Range Highlights. O que ele faz? Ele mostra a distância que seus itens vão afetar o terreno e alguns objetos. Por exemplo, o espantalho normal, ele pega toda essa área aqui. Esse mod nos mostra toda a área que ele vai espantar os corvos. E como o espantalho de luxo é muito melhor que o espantalho comum, a gente consegue ver aqui, a distância que ele abrange é muito maior. Com esse mod a gente consegue ver os efeitos aí do espantalho no terreno. Tem também aí nos sprinklers, que a gente consegue ver o sprinkler normal, que ele rega 4 quadrados, depois tem o melhor, que ele rega 8 se eu não me engano, e depois tem o melhor ainda, que ele rega, que é o dirídio, que ele rega tudo isso daqui, que eu não sei quantos quadrados são. Enfim, para qualidade de vida, ele é ótimo, excelente. Ele atrapalha algumas vezes quando você está na sua fazenda, daí você querer pegar um item, daí fica aparecendo o range do item e tal. Mas fora isso, cara, ele é fenomenal, um dos melhores mods aí que já fizeram pro game. O próximo mod, muita gente vai me chamar de preguiçoso, e não estão errados. O próximo mod é Auto Animal Doors. O que ele faz? Você marca um horário para as portas do celeiro, do galinheiro, tanto faz, abrirem e fecharem automaticamente. E no dia de chuvas e no inverno, você pode marcar para não abrir. Por exemplo, no meu, às 7 horas da manhã abre, todos os animais saem ali. E se não me engano, 7 alguma coisa da noite, todos os animais já vão estar dentro do celeiro, do galinheiro, vão entrar. E elas vão fechar automaticamente. E o detalhe é que elas só fecham quando todos os animais estiverem dentro do celeiro ou do galinheiro. Se tiver algum perdido fora, elas não vão fechar. Então, se você vê que ela não está fechando, achar que o mod está bugado, não é por causa do mod, é por causa que tem algum animal aí correndo na sua fazenda solto. Esse mod aqui é só para quem é preguiçoso mesmo, mas eu gostei, achei legal, então eu quis trazer. E ele é até útil porque você não precisa estar na fazenda, que as portas vão fechar automaticamente e vão abrir igual. Então, é só o trabalho de você pegar e coletar, por exemplo, as trufas e sair.
É um mod para preguiçoso mesmo. O próximo mod é um mod de aparência também. E muita gente tá me perguntando aí nos vídeos. Muita gente. Muita gente. Por que as minhas árvores são diferentes? É alguma coisa da 1.6? Não, gente, não é. É um mod. O nome desse mod é Simple Foliage. E ele não faz nada mais nada menos que mudar a aparência das nossas árvores. Ela também muda a aparência aí das folhagens do jogo. Também muda a aparência ali onde é que a gente pega as frutas, as frutinhas, né, de coleta. Então ele muda praticamente todas as vegetações do jogo. E eu achei muito da hora. Eu tava muito acostumado com as vegetações antigas. E agora com essas novas ele deu uma aparência, uma cara tipo, totalmente diferente pro jogo. Então eu achei muito bom mesmo. Fica muito mais bonitinho. O próximo mod também é de preguiçoso. Ele melhora a qualidade de vida, mas é de preguiçoso porque eu sou preguiçoso. Eu gosto de trazer vídeos aí que é pra ser só preguiçoso. Não, mentira. Eu gosto de trazer vídeo aí que facilita a nossa vida. Pra que fazer coisas do jeito mais difícil, se a gente pode fazer do jeito mais fácil, né? E o nome desse mod aqui é Automate. E ele vai automatizar a sua fazenda. Não me diga! O baú vai servir de instrumento principal para você usar esse mod. Onde é que você botar o baú? Se for perto de alguma máquina, de alguma árvore, de alguma outra coisa que produza, ele vai coletar e vai distribuir. Enfim, se eu boto o baú do lado de algum barril e botar frutas ali dentro, ele vai botar todas as frutas do barril que está enfileirado, né? Tem que botar os barris juntinhos ali um com o outro, tipo fazer uma corrente. E aí ele vai botar as frutas em todos os barris automaticamente. E depois, quando tiver pronto o vinho, ele vai coletar todos os vinhos automaticamente. Isso vale para queijo, para geleia, vale para trufas ali, fazer óleo, vale até para coletar coisa das árvores, vale. E também eu gosto muito para fazer isso nos covos. Eu boto ali nos covos ali, boto o cesta de minhocas. Então no baú ali perto ele já coleta da cesta de minhocas e bota nos covos. E aí dos covos ele coleta os lixos ali, por exemplo, tudo que tem de reciclagem e bota uma máquina de reciclar do lado. Aí tudo que vem dos covos vai pro baú e vai direto para a máquina de reciclagem, a máquina recicla, depois volta pro baú. Então eu só tenho o trabalho de ir lá, pegar no baú e coletar. É só isso que eu tenho trabalho. Botar as coisas no baú e coletar. Simples assim, não precisa ficar de máquina em máquina, então... É um mod preguiçoso? Talvez. Mas ele facilita muito a nossa vida. Principalmente no endgame, quando você tem uma fazenda gigantesca e produz muita coisa, ele vai ajudar demais. Então nem se preocupe com as pessoas falarem: ah, cara é preguiçoso, tá usando mod. Nem se preocupa, vale a pena demais. Sem falar que sobra muito mais tempo pra gente ir lá namorar a Jodie. Opa, quer dizer, conversar com a Jodie, é isso aí. E em falar em Jodie, o próximo mod é exatamente pra ela. Eu não falei no começo? O Mago sabe, o Mago se lembrou. O mod da gente casar com as casadas do jogo. É errado? Talvez. Mas o amor supera todas as barreiras. Há quem diga o Pierre, coitado. Esse mod ele nos permite casar com a Jodie. É isso aí, a gente vai poder casar com ela. Só levar os presentinhos pra ela, conseguir corações, depois a gente leva ali o buquê, depois o pingente da sereia e por fim ela tá morando com a gente. E eu sei meu caro fazendeiro ou fazendeira, que você já pensou em ficar com algum dos casados no Stardew Valley. Tem problema nenhum. Mas enfim, a Harley que me desculpe, mas a Jodie é a Jodie, né? Enfim, eu vou trazer mais mods aí futuramente dos casados. Quem quiser aí um mod pra ficar com algum casado, que sempre achou legal, achou mais interessante que os outros personagens da vila, vou trazer aqui pra vocês. Tanto masculino como feminino, e como o Krobus e como o anão também. Aliás, o Krobus nem precisa de mod pra gente casar com ele, a gente pode... Casar não, é bem mais ou menos uma amizade assim, mas enfim, a gente consegue. E, enfim pessoal, eu tô muito feliz por ter voltado a gravar os vídeos pro canal. Eu vou trazer aqui mais mods e decorações, então você que quer ver mods e decorações, me segue, se inscreva no canal, comenta também e deixa o like se gostou do vídeo. E se não gostou, também deixa o like já que me assistiu até aqui. E, enfim pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que tá se inscrevendo, dando like, comentando. Cara, vocês são incríveis mesmo, ajudando muito o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.